Veja bem, nunca fui muito de me envolver com essa gente daqui. O vilarejo sempre parecia um lugar suspenso no tempo, onde cada rosto se esconde por detrás de uma máscara de terra, onde a terra prende cada um à sua sina de um jeito insuportável. A princípio, eu pensava que era apenas impressão, sabe? Mas com o tempo fui percebendo as particularidades desse lugar, as formas retorcidas das árvores ao redor, o cheiro quase metálico do ar nos dias de nevoeiro, a forma como o silêncio se acumulava e o pior, as coisas que ninguém se atrevia a falar, sempre ali, empurradas para baixo das próprias palavras, abafadas, disfarçadas com aquelas expressões de quem tenta, sem sucesso, encontrar algum consolo. Mas havia algo que elas diziam, algo que no início me parecia apenas uma história. Foi no início da primavera, eu acho, quando percebi que a névoa, aquela que aparecia em certas noites, era algo vivo, um ser que sussurrava e deslizava pelas ruas. Eles a chamavam de predador da névoa, mas falavam disso como quem menciona uma coisa ordinária, algo que, ainda que incomodasse, fazia parte. Parecia até que sentiam uma espécie de resignação, um medo silencioso e rotineiro, como se aquela névoa fosse a continuidade de algo muito maior que eles, algo que engolia as gerações sem hesitar. A primeira vez que o senti, ainda que de longe, foi uma noite em que o ar ficou pesado e úmido. Eu pude ouvir um som fraco, como se alguém chamasse meu nome. Sei que parece loucura, mas o som parecia ganhar corpo no meio daquela névoa, e havia algo de quente, quase familiar, no tom daquele sussurro, um engano cruel que me atraiu mais do que deveria. Aquela névoa começou a me rodear devagar, com uma persistência irritante, como se soubesse que eu era a única que não pertencia de verdade àquele lugar. Eu só conseguia ficar ali, paralisada, porque em algum canto da minha mente eu achava que aquilo, de certa forma, me pertencia. Conforme a névoa se aproximava, ela foi se dividindo em formas disformes, membros que se esticavam ao longe, como galhos desmembrados, e no meio dela, aqueles olhos, tantos olhos, pequenos, frios, pulsantes, uma miríade de pontos vermelhos e roxos brilhantes entre o cinza. Eles se fixaram em mim, com uma intensidade que, aos poucos, parecia corroer algo dentro de mim, e senti que uma parte de mim começava a ceder. Aqueles olhos me observavam como se houvesse alguém em mim que precisasse devorar. Meu corpo não reagia. Enquanto as horas passavam, senti uma vontade irresistível de seguir adiante, de entender o que quer que aquilo fosse. O que mais me atormentava, no fundo, era que eu também queria entender. Tentei correr, mas o som dos tentáculos se arrastando e as pontas afiadas raspando o chão se misturava aos meus próprios passos, cada movimento meu seguido por aquela coisa, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. No início, eu resisti, me forcei a acreditar que podia fugir, mas conforme me movia, percebi que a névoa era infinita, uma prisão sem fim que se espalhava em cada esquina, em cada rosto familiar que desaparecia lentamente sobre o nevoeiro. Era uma forma de mal que não se via, não se tocava, apenas nos consumia, parte a parte, deixando apenas um vazio gelado. Senti o toque daqueles dedos esqueléticos ao redor do meu tornozelo. Não havia dor, apenas uma sensação de anulação, de um peso que não era físico, como se aqueles dedos fossem capazes de abrir uma ferida dentro de mim, arrancando as lembranças que um dia me deram esperança. A sensação de pertencer a algum lugar, alguma parte do mundo onde a luz ainda pudesse alcançar, foi tirada de mim, pedaço por pedaço, até que tudo o que restava era o toque frio, afundando, forçando minha mente a aceitar o vazio, a escuridão. Agora, enquanto penso nos que ficaram, sei que eles também têm os próprios vazios, que preenche com a aceitação amarga desse predador. Cada ano, ele leva alguém, leva algo de cada um deles, e eles seguem como se estivessem acorrentados ao próprio destino. No fundo, acho que o predador da névoa não é só uma criatura ou uma maldição.
mas uma sombra do que somos, uma lembrança perversa de que a esperança é uma ilusão, uma névoa que se dissolve em nossos próprios medos. Eu fui levada, de algum jeito que não sei explicar. Nunca mais encontrei saída ou consolo. Tudo o que ficou é o mesmo vazio que vejo nos olhos daqueles que, ainda agora, andam pelas ruas, fingindo que estão vivos, mas sabendo que a névoa sempre os encontrará.